Agora nós vamos voltar até a BR, aliás, a Via Expressa aqui em Blumenau, onde aconteceu aquele acidente. A Danúbia está de volta agora, porque daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem. A Danúbia preparou uma reportagem falando do trabalho dos bombeiros, né, Danúbia? Mostrando como foi, inclusive, para eles pensarem na estratégia do resgate às vítimas ontem dessa tragédia. Isso mesmo, Joelson, são verdadeiros heróis. Olha só quem esteve ontem aqui, eles trabalharam por mais de 10 horas. O acidente aconteceu por volta de 10 para o meio-dia e até então eles ficaram até a noite de ontem trabalhando para conseguir resgatar as vítimas. Agora, o que foi surpreendente mesmo, dos 3 trabalhadores soterrados, um deles sobreviveu. E eles só descobriram isso cerca de 4 horas depois, porque todo o trabalho tinha que ser muito cauteloso, tirando aqui o barro, até porque poderiam acontecer outros deslizamentos de terra aqui nessa região. E aí eles descobriram de repente, inclusive a gente vai mostrar isso na matéria, ali chamando e de repente um deles responde. É o Ademir, de 42 anos de idade, que sobreviveu. Eu estou aqui com o tenente Felipe Pamplona, estou trocando já, Pamplona, que foi o chefe das equipes de resgate, para a gente trazer mais informações. Foi realmente surpreendente, né? Se essa palavra, não sei nem como definir, poderia dizer até que foi um milagre alguém ter sobrevivido a essa circunstância, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia. Boa tarde aos telespectadores. Foi inacreditável. Eu acho que é a palavra que resume bem. O cidadão conseguiu ficar num local que era um habitáculo muito pequeno, dentro de um buraco que foi cavado para ser realizada a sapata do muro de contenção. E lá dentro havia já uma sapata pronta de concreto armado e na frente a terra firme que ficava fora desse buraco onde estava a sapata. E ele caiu exatamente entre o vão do concreto armado nas costas e do barro firme na frente, que era a terra firme que estava lá. Tudo que caiu por cima dele ficou escorado por uma rocha ou mais que estavam em cima e formou um pequeno habitáculo. E esse habitáculo proporcionou ar para ele. Ele tinha os braços presos, as pernas presas, o rosto até de certa forma preso contra a areia, mas havia um mínimo de espaço para que houvesse respiração e um mínimo de ar lá dentro para que dentro dessas 4 horas e 15 minutos mais ou menos que ele ficou soterrado, a gente conseguisse ouvi-lo e conseguir com a maior cautela possível realizar esse resgate. Eu acho que a sorte também é que essa terra não era molhada, né? Porque a terra vai preenchendo tudo e ele não ia conseguir respirar. Certamente. Muito diferente do que aconteceu em Brumadinho, por exemplo. Lá, quando a terra é úmida, quando há a lama, ela ocupa todos os espaços possíveis. E quando aqui, como tem rochas, como a gente era um solo mais arenoso, ele conseguiu que proporcionasse ainda aquele espaço vital, aquele habitáculo com ar respirável. E aí, nesse momento, mesmo com toda a dificuldade e as dores que ele estava sentindo, ele foi muito forte, muito guerreiro e muito paciente, principalmente, para esperar desde o momento que a gente conseguiu deixar o rosto dele para fora dessa terra, conseguir passar o oxigênio para ele respirar, abrir a rampa de acesso, para que viesse a equipe do SAMU com medicação para aliviar a dor e depois de 5 horas, depois de muito esforço, muita delicadeza principalmente, um trabalho de muita sutileza, de muita técnica, a gente conseguisse fazer esse resgate. Pois é, até algumas pessoas questionaram, foi bom você falar isso, a questão da demora. Né? São mais de 9 horas de trabalho, como não conseguiram tirar? É porque realmente precisava ser minucioso ou a tragédia poderia ser maior. Correto. A gente tem que delimitar um número máximo de pessoas trabalhando na cena e o início desse trabalho tem que ser sempre de cima do barranco para baixo. Por quê? Se eu começo a cavar embaixo, eu posso desestabilizar o barranco. E essa desestabilização pode causar um novo desmoronamento, que causaria risco para a minha equipe que estava trabalhando e também para essa vítima que estava lá embaixo. Porque o barro poderia ter sido mais compactado, a rocha que era um tanto mole poderia ter sido quebrada, descido e comprimido ele. Então foi um trabalho, sim, de muita minuciosidade. As máquinas não entraram em nenhum momento em cima do barranco, só do lado de fora, rolando as pedras pesadas. E a gente, durante todo esse momento, tinha
3, 4, às vezes 5 pessoas de braços cruzados olhando para o barranco, garantindo a nossa segurança, para que nenhum de nós fôssemos afetados por um segundo deslizamento. Em cima desse barranco tinha mais um cidadão focalizando lá em cima, evitando que aquele barranco mais alto tivesse um novo deslizamento de pedra. E dentro dali trabalhando então com 4 ou 5 pessoas, manualmente, com ferramentas leves, para que a gente não causasse impactos maiores em todo esse deslizamento que teve, evitando, como evitamos, novos deslizamentos e uma compactação maior da terra, que por um fator absurdo, por uma série de coincidências que são indescritíveis, conseguiu deixar que um deles permanecesse com vida, e foi algo inexplicável, emocionante, foi muito bonito. Pois é, eu aqui chego a ficar emocionada junto, porque os familiares aqui acompanhando, todo mundo na expectativa, ninguém sabia quem estava vivo, quem havia falecido, Joelson. E aí, de repente, quando esse trabalhador aí começou a pedir socorro, né, não teve aqui quem não começou a chorar. A gente mantém o profissionalismo na hora, né? A gente até pede desculpas para quem se ofendeu com a nossa vibração, no momento que a gente encontrou o Ademir vivo, né? Mas é porque não tinha como não comemorar. Escutar um grito de socorro depois de 4 horas foi algo que a gente tinha esperança, porque o bombeiro jamais pede esperança, jamais, mas a gente sabia que era muito difícil. E para quem continua dizendo que a gente trabalhou pouco, enfim, tinha um cidadão ali só para passar calma para ele. E essa calma que ele passou manteve ele tranquilo, para que não viesse a ter nenhuma, enfim, nada internamente nele que pudesse causar um nervosismo. Enfim, foi um trabalho, eu não posso dizer perfeito porque não foi, mas foi o mais próximo possível do melhor trabalho que a gente poderia ter feito, e culminou da gente ter conseguido salvar a vida de um cidadão, que é o que vale o nosso trabalho no dia a dia, é o que vale a nossa profissão. Com certeza. O que ser bombeiro a gente trabalha por isso. E a gente só tem a agradecer. Eu gostaria de agradecer mesmo em nome de toda a população. A gente que estava aqui acompanhando, Joelson, começamos ao meio-dia, fomos até mais das 10 horas da noite, eles com lanternas na escuridão, e esses profissionais não pararam, arriscando a vida deles para salvar essas pessoas que estavam ali. Então, nosso agradecimento a todos esses heróis anônimos. Tudo que eu posso falar aqui ainda é pouco perto do trabalho deles. Bom, a gente acompanhou todos os bastidores dessa história, e agora eu quero mostrar uma reportagem especial mostrando como esse trabalho aconteceu e o milagre desse trabalhador ter sobrevivido. Acompanhe a reportagem. Parecia cena de filme. Mas eram cenas da vida real. Ao lado do Morro Gigante, eles começaram a construção de um hotel em Blumenau. Não chovia e até então não apresentava risco. Mas, de repente, enquanto eles faziam a fundação de um muro de contenção, a terra veio abaixo. 3 trabalhadores foram atingidos pela avalanche. E aí começou uma mega operação de resgate. Os trabalhos começaram quando ainda era dia. Os profissionais sabiam que embaixo de toda essa quantidade de terra havia 3 pessoas. Quem estava aqui fora tinha vontade de invadir e começar a cavar. Mas não era bem assim. A qualquer momento podiam acontecer novos deslizamentos de terra. E qualquer ação fora do comum poderia prejudicar ainda mais quem estava lá embaixo. E foi aí que os socorristas aqui de Blumenau e do Vale do Itajaí mostraram o quanto estão preparados para atender esse tipo de situação. Teve de ser um trabalho cauteloso. Tudo foi calculado milimetricamente. Até porque ainda existe risco de colapso na parte superior, né, da encosta. Então, qual é o nosso trabalho nesse momento? Havendo esse risco de trabalho, né, que impede na parte de baixo aqui o trabalho da corporação. Nós vamos estar utilizando uma espécie de maquinário agora para poder retirar a massa de cima para que ela não role e não venha também atingir as equipes de trabalho. E estar realizando também trabalho manual para poder retirar toda essa bancada de pedras ali de cima e tentar encontrar alguma vítima ainda com possibilidade de vida. Assim é a nossa expectativa. Há sinais de vida? O senhor conseguiu ouvir alguma coisa? Vocês viram algum movimento que indique isso?
no momento não. 2h30 depois, eles encontraram o primeiro corpo. Logo em seguida foram encontrados os outros 2 trabalhadores. E aí veio a surpresa. Atenção! Se tiver alguém ouvindo, faça barulho! Um deles respondeu. Isso mesmo, o Ademir José Ferreira, de 42 anos, estava com vida. E aí começou uma batalha contra o tempo para tirar ele dali. Um trabalho minucioso que foi até o anoitecer. A família dele aguardava ao lado, ainda sem acreditar ao certo na cena. 9 horas depois, ele foi resgatado. E o mais impressionante, ele estava consciente e com poucos ferimentos. Aliás, bem menos do que os socorristas imaginavam pela situação. Consciente, orientado, né? O quadro aparentemente estável, até para a gravidade da ocorrência que foi atendido, mas é importante destacar o ótimo trabalho que a equipe avançada do SAMU fez. Isso fez toda a diferença, né? Poder fazer todo o trabalho, né, intravenoso, o atendimento médico na ocorrência fez muita diferença, porque não daria apenas para a gente extrair sem que a vítima fosse estabilizada. Então o trabalho foi fundamental. Foi por isso, inclusive, que demorou, porque a gente foi fazendo a extração aos poucos e a equipe médica foi fazendo a estabilização da vítima aqui na cena da ocorrência e agora conduzida para o Hospital Santo Antônio. Os familiares que estavam ao lado nem acreditavam em tamanho milagre. Estava conversando, estava consciente, os médicos falavam com ele respondia, estava bem, só Deus mesmo, Deus é fiel. Não deu para acreditar que sobreviveu? Não deu. O bombeiro me levou para mostrar onde que ele estava lá, é inacreditável mesmo. Coisa de milagre, então. Que milagre. Ele tem, se tudo correr bem no meio hospitalar e evoluir da forma como nós vimos aqui, ele pode ter uma segunda data de aniversário para celebrar. Atenção! Se tiver alguém ouvindo, faça barulho! E é isso, né? Como disse o capitão Daminelli, ele tem uma segunda data de aniversário para comemorar, portanto, né? E parabéns mais uma vez a esse trabalho sempre especial dos bombeiros aqui de Blumenau, dos bombeiros de Santa Catarina, do nosso Brasil, né? E aqui em Blumenau a gente tem esse trabalho que é especializado realmente nesse tipo de tragédia, né?